círculos estão aparecendo no solo de regiões ricas e férteis. E na União Soviética, pela primeira vez, a imprensa divulgou, quem quiser que acredite, o pouso de um disco voador no país. Em Moscou e em toda a União Soviética, o assunto da semana foi este: o disco voador que apareceu na cidade de Voronezh. Os soviéticos estão falando livremente do assunto nas ruas. Os jornais, as rádios e a televisão, todos pertencentes ao Estado, noticiam sem nenhuma restrição o aparecimento do objeto voador não identificado. Tudo isso está sendo possível por causa da Glasnost, a abertura política. O mundo inteiro não comunista, já acostumado ao fenômeno dos discos voadores, também deu um destaque especial ao disco soviético, uma raridade no noticiário da imprensa. Em Voronezh, uma cidade de 700 mil habitantes, a história do disco voador virou tema obrigatório nas discussões de rua. Este homem está empolgado e diz que disco voador é um assunto que todo mundo gosta. E só agora os soviéticos estão podendo falar. Ele até mostrou o desenho de um disco voador. A novidade da semana aconteceu mesmo aqui em Voronezh, numa área afastada da cidade, perto de um conjunto habitacional, a mais de 400 quilômetros de Moscou. Muita gente diz ter visto o disco voador, mas foi um grupo de crianças que viu o pouso do disco, a menos de 50 metros. Os meninos disseram que era um objeto muito grande em forma de bacia. Logo depois do pouso, 3 seres extraterrestres, com 4 metros de altura e cabeça pequena, desceram, acompanhados de um pequeno robô. No dia seguinte, um repórter da TV soviética foi ao local e contou outra história incrível revelada pelos meninos. O mais velho deles, de 16 anos, foi desintegrado pelos extraterrestres e logo depois voltou a se materializar, quando a nave partiu. O menino Vasya Surin, um dos que viram o disco, diz que todos ficaram com muito medo na hora do pouso da nave, mas logo foram sentindo uma sensação de tranquilidade, de encantamento, diante dos tripulantes enormes e de cabeças pequenas. O pequeno Vasya Surin mostra as marcas deixadas pelo disco no chão, como se fossem marcas das sapatas usadas para o pouso da nave. O disco também deixou 2 pedaços de uma misteriosa rocha, que os cientistas já estão analisando. Vasya Surin, que já virou uma estrela na União Soviética e está ficando conhecido no mundo inteiro, fez um desenho do ET que ele e as outras crianças viram. E os cientistas, sem nenhum constrangimento, caíram em campo para descobrir se o disco voador de Voronezh deixou mais alguma pista importante para ser estudada e revelada ao mundo. Porém, casos ocorridos na cidade russa de Voronezh não podem ser tão facilmente explicados. Neste caso, havia pelo menos 20 testemunhas. Poderiam estar todas sonhando o mesmo sonho em plena luz do dia? Em setembro de 1989, algo aconteceu na cidade de Voronezh, 320 quilômetros ao sul de Moscou, que chamou a atenção da imprensa mundial. Durante várias semanas, estranhas luzes foram vistas sobre a cidade. Depois, em 27 de setembro, noticiou-se que uma espaçonave pousou em um dos parques públicos da cidade e de dentro dela emergiram 3 figuras de extraterrestres. Nada remotamente parecido com isto ocorrera antes em Voronezh. Antes de vir para a América em 1990, o jornalista ucraniano Paul Stonehill cobriu o caso Voronezh para a imprensa internacional. Os melhores pesquisadores de fenômenos anômalos de Voronezh, incluindo cientistas, geólogos e também alguns militares, foram imediatamente ao local. Logo em seguida, estavam lá no dia 3 de outubro estudando e coletando espécimes. O encontro tornou-se a sensação da mídia, na rede nacional de televisão e na imprensa mundial. Isso atraiu a atenção da mídia de todo o mundo porque foi efetivamente endossado pela TASS, a agência soviética de notícias, que até então nunca dera crédito a este tipo de história. Eles tiveram a oportunidade de conversar com muitas das testemunhas oculares, adultos, crianças, policiais, professores
estudantes e cientistas que haviam visto OVNIs semelhantes ou mesmo com outros formatos. O consenso era de que seres gigantes saíram da estranha nave, fizeram algumas pesquisas por Voronezh, retornaram à nave e partiram. Get back to their craft and fly away. Pela primeira vez, tínhamos um grupo genuinamente grande de pessoas, todas concordando entre si ao descrever a aparição desses gigantes. Então não era um caso de simplesmente acreditar numa única testemunha ou não. Aqui não era possível deixar de acreditar neles porque eram tantos e todos dizendo a mesma coisa. Eu estava de pé, não muito longe da rua principal da parte sul do parque. E vi esse objeto voador a uma altitude aproximada de 200 a 250 metros. Ficou numa mesma altitude e não se moveu horizontalmente. Aquilo me despertou o interesse, porque não podia ser um balão meteorológico. Escutei um ruído agudo, talvez alguma máquina de perfuração em operação, como se estivesse abrindo um buraco no chão. As criaturas começaram a sair. Não pareciam muito humanos. Eram muito mais altos que humanos. Eles tinham ombros, mas eu não via a cabeça. Ele era enorme, realmente enorme, maior do que nós. Era uma figura imponente. Em 1989, Sergei Makarov era um dos estudantes que estavam no parque de Voronezh. Lembro que uma multidão juntou-se em volta do lugar. Todos ficaram assustados, estavam pálidos. Eu fiquei perplexo. Denis Murzenko também era um dos meninos no parque naquele dia de setembro de 1989. Eu vi alguns vultos lá. E também vi um homem estranho. Externamente parecia como qualquer outro homem. Só que era enorme. Instantes depois, ele subitamente desapareceu. Eu não tive dúvidas de que o OVNI e os gigantes eram de verdade, porque eu os vi. Mas algumas vezes, quando me lembro, me parece uma espécie de conto de fadas. Hace algo más de una semana, numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños. Значит, он наблюдал с группой товарищей, как объект завис в районе. Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Voronezh, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Este es uno de los lugares donde, según todos los testigos, aterrizó la nave espacial el pasado 27 de septiembre. Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido todavía borrar todas las huellas dejadas por el platillo volante. Это место, на котором остались следы от Aquí están las huellas del aparato. Tienen forma de orificios circulares cuyas dimensiones
varían entre 150 y 200 milímetros. Son 4 huellas que forman un rombo. Esta es la primera. Aquí está la segunda. Y por esta parte aparece la tercera. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho. Y unos 7 metros de altura. Вот на этой березе сидел один из мальчишек, наблюдавший это. Высота объекта была около 7 метров высотой. Значит, мы провели расчет. Nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. El equipo de investigación de varones reunió a todos los niños que dijeron haber visto a los extraterrestres para que dibujaran y relataran por separado sus impresiones. Valodia Starchev, de 12 años, pudo observar a las extrañas criaturas desde una distancia de 5 metros. Но они вышли, я как залез на дерево, я как-то стал недвижимым, как так стал. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. La forma de la nave y la descripción morfológica de los visitantes han quedado reflejadas sin contradicciones en los dibujos de los niños testigos. Todos ellos coinciden también en que en el exterior del platillo se podía observar claramente un signo idéntico al que aparece en un ovni fotografiado en 1967 en la localidad madrileña de San José de Valderas. Nada se ha vuelto a saber, sin embargo, del niño que desapareció y volvió a aparecer después de ser disparado por uno de los seres que salieron del platillo. Técnicos del Departamento de Interior local han realizado mediciones de radiactividad en el lugar del aterrizaje de la nave. Las radiaciones recogidas superan en el doble a las emitidas en cualquier otra zona del parque. Todo el equipo de la Cátedra de Física Nuclear de la Universidad de Varones se encuentra también ocupado en el estudio de las muestras recogidas en el punto del aterrizaje. Hasta el próximo lunes no se conocerán datos definitivos, aunque los científicos aseguraron a Televisión Española que la roca analizada en los primeros días y que supuestamente no era de origen terrestre, tiene una composición mineralógica absolutamente conocida. Las especulaciones se han disparado sobre la elección de esta ciudad como objetivo de los presuntos viajeros de otras galaxias. Los más osados creen que su interés se centra en la fábrica de aviones Ilyushin, radicada aquí. En cualquier caso, la prensa soviética batió el récord de agilidad al informar con solo 5 días de retraso sobre unos hechos que en épocas de la pre-perestroika habrían sido quizá ocultados. Hasta el programa Vremya, el principal informativo de la televisión central, dedicó un reportaje a los marcianos de Varones. Los críticos más escépticos han encontrado también una explicación al fenómeno. Cuando la penuria económica impide ver una salida en la Tierra a los problemas cotidianos, muchos prefieren recurrir al cielo en busca de un futuro mejor.